Boa noite. Estamos num momento de preparação dos pré-candidatos e partidos políticos para mais uma eleição municipal. Nosso entrevistado desta segunda-feira é Micael Charles, consultor e mentor político. E mais, campanha da Fraternidade faz 60 anos e ganha homenagem na Assembleia Legislativa. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa é pré-candidato, pretende ser candidato, vai trabalhar com algum candidato? Você que está nos ouvindo, nos acompanhando agora, tem alguma curiosidade sobre como se faz uma campanha, como se analisa dados de pesquisa ou mesmo a legislação eleitoral? Fique atento ao programa desta segunda-feira. A gente começa com o pé direito aqui com o Micael Charles, um dos especialistas mais renomados na área do marketing político eleitoral. E você de casa interage conosco através dos contatos que estão aparecendo aqui no canto da tela. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 988028941 ou através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Daqui a pouquinho a gente inicia a nossa conversa, mas antes tem informação sobre o MCJ. O Mossoró Cidade Junina já garantiu a arrecadação de mais de R$ 1 milhão em patrocínios para as atrações do evento. A expectativa é de que o incentivo possa alcançar os R$ 5 milhões. Na semana em que foi realizado o anúncio das atrações que vão estar no Mossoró Cidade Junina 2024, o evento já havia garantido pelo menos R$ 1.600.000 em patrocínios, que devem tornar possível a vinda de artistas nacionais como Luan Santana, Bruno Marrone, Gustavo Mioto, entre outros. A expectativa é a de que esse valor possa triplicar no período que antecede a festa. O patrocínio é muito importante, porque reduz o investimento do município com o evento. Nós estamos trabalhando para cada vez mais crescermos, já superamos todas as médias, tudo que estava previsto para ser adquirido através de patrocínio, e agora trabalhamos com a ampliação da meta para chegarmos entre 3 a 5 milhões de patrocínio, fazendo com que o evento se torne ao longo do tempo autossustentável. A contratação da empresa de captação de recursos para o Mossoró Cidade Junina fortalece a profissionalização da festa. Os patrocínios, claro, também entram para o Pingo da Meio-Dia, que é o evento que abre oficialmente o Mossoró Cidade Junina. Inclusive, esse evento, este ano, ganha um maior espaço. Ele será ampliado para que, assim, quem for brincar o Mossoró Cidade Junina possa ter maior mobilidade. O Pingo tem se consolidado como um grande evento de sucesso. Para esse ano nós temos uma programação ainda maior. Teremos 3 grandes artistas nacionais que estarão abrilhantando o evento: o Bel Marques, o Tarcísio e o Zé Vaqueiro. Então todos eles estarão, além de todos os artistas regionais que são aqui da terra de Mossoró, que estarão abrilhantando todo o percurso com diversos trios que estarão na avenida. Também teremos a ampliação da quantidade de entradas e do percurso, um novo percurso maior, para ter mais espaço para o povo poder se divertir com mais conforto, mais à vontade. O Pingo cresceu e a prefeitura está atenta aos desejos da população. Estamos ampliando até a Praça dos Esportes, então toda aquela área que está sendo ampliada será uma área exclusivamente para o público. Não haverá camarotes, tudo ali definido para que as pessoas possam aproveitar ainda mais espaço o evento, porque o Pingo é uma festa do povo. Tá aí, então a prefeitura anunciando essas novidades, a arrecadação de patrocínios, e a gente vai seguir acompanhando tudo sobre o MCJ. No último bloco vou trazer uma informação com relação ao prefeito Alisson Bezerra e eleições. Então fique aí que daqui a pouquinho a gente traz aí esta notícia. Vamos iniciar aqui a nossa conversa, mas antes tem aqui uma informação que a TCM e o TS2 Pesquisas registrou um levantamento lá de Pau dos Ferros. É a terceira quinta-feira de pesquisas aqui na TCM.
A gente teve a apresentação da pesquisa lá de Açu, na semana passada foi a Pudi, e nesta quinta-feira, agora dia 14, é pesquisa de Pau dos Ferros. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, com o número RN 09607/2024, vai ouvir 580 eleitores, agora de 11 a 14 deste mês. Os dados coletados aí pelo Instituto TS2, e você vai acompanhar ao vivo, quinta-feira, 7h25, aqui no horário do Cenário Político. Moisés Albuquerque e eu, trazendo os números e análises. Claro que a gente vai falar muito sobre pesquisas ao longo da nossa cobertura especial. A gente já começa aqui com o Micael Charles, que é consultor e mentor político. A gente começa sobre pesquisas. Eu vi um vídeo de uma pessoa que trabalha também com eleições, com os bastidores, enfim, marketing político, e ele dizia que pesquisa é como perfume. Você precisa cheirar e não beber, se embebedar com a pesquisa. Isso o político precisa ficar atento. Micael Charles, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político TCM. O que é possível de se analisar nestas pesquisas divulgadas agora? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores do Cenário Político. Para mim é uma satisfação muito grande voltar a essa casa, né, TCM, que me sinto parte dela, e voltar para bater esse papo com você, Vonúvio, nesse momento em que nós estamos aí 7 meses, quase 8 meses efetivamente do dia da eleição, né, de outubro. Nós estamos num período que, para algumas coisas, o tempo está curto, né, e para outras o tempo ainda está longo. Então, essa variação do tempo, de como utilizar o tempo na campanha eleitoral, nessa fase de pré-campanha, é onde entra justamente a capacidade de analisar as estratégias e as táticas de jogar o jogo. A pesquisa é essencial hoje para qualquer projeto político, né? Um projeto eleitoral de curto prazo, que é a eleição agora de 2024, ou um projeto político, um projeto de médio prazo. A pesquisa hoje ela serve para o prefeito que é candidato à reeleição, para ele identificar a aprovação da gestão, para ele identificar o nível de confiança da população, né? O prefeito que não é mais candidato, mas que vai indicar o sucessor, por exemplo. Eu acredito que uma pesquisa hoje para um prefeito que vai indicar um sucessor, a primeira coisa que ele gostaria, que era importante ele começar a compreender, na verdade não é quem é o sucessor, mas quem é o principal adversário, né? Identificar quem é o principal adversário para que ele possa medir quem será o sucessor, quem ele vai escolher para ir para aquela linha de frente com aquele adversário. O prefeito que vai encerrar o mandato, que de certa forma não tem sucessor e também não vai para a reeleição, eu imagino que todo prefeito que vai concluir agora em 31 de dezembro, ele quer terminar bem, ele quer concluir a gestão bem aprovada. Então ele tem como agora medir até meados de julho, agosto, e fazer um trabalho de consolidação de mandato, vamos pensar assim. 31 de dezembro, ele encerra o mandato, ele, se tiver um projeto político, ele precisa consolidar isso e concluir com uma imagem positiva. Então, no caso de prefeito que vai para... Que está nessa situação também. Pelo lado da oposição, a mesma coisa. Uma oposição consegue, e é necessário começar a avaliar o ambiente político da cidade, onde é que estão os pontos frágeis, né, daquela gestão, onde é que estão os pontos frágeis do gestor e, consequentemente, de quem será o pré-candidato à oposição. Tem gente que diz que não acredita em pesquisa, mas o político profissional, o bom político, ele precisa de ter pesquisas avaliando o mandato, avaliando o que tem feito da gestão, aquelas pesquisas, como a gente costuma dizer, pesquisas de consumo interno. Essas pesquisas, elas são necessárias para um bom gestor? Vonúvio, tem uma música do Renato Russo, uma frase de uma música do Renato Russo, que ele diz que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, se você necessita de uma avaliação, que vai enfrentar uma eleição, que vai enfrentar uma batalha, um jogo, você evita se conhecer, saber como é que você está. Nós podemos comparar como se você decide, qualquer um de nós, o telespectador que está em casa, ele decide correr uma maratona. Se você decide correr uma maratona e você não caminhar 2 anos, você precisa ir ao médico, fazer uma consulta cardiológica, fazer exames, fazer todo um processo para chegar a uma orientação para você começar a correr. A pesquisa se dá da mesma forma.
A pesquisa é um exame aprofundado, é uma tomografia, é uma ressonância de um lugar, de uma realidade, de uma sociedade, das pessoas, para que ali você possa enxergar e dizer, ó, o problema está aqui, ou o problema não está aqui, ou aqui está bem, ou aqui está mal. E aí sim você tomar as medidas. Não dá para tomar decisões, e dá. Quem quer tomar a decisão baseado na intuição, baseado no eu acho, ainda é possível, cada um decide o que fazer. Mas a pesquisa, ela é necessária. A pesquisa é um exame, o exame agora, é um exame que se consegue enxergar e ali, sim, começar a agir sobre o tratamento. O tratamento começa a partir dali, identificar como é que está o cenário efetivamente e aí tomar algumas medidas, tomar algumas providências. Isso é necessário a partir de agora, porque você começa a analisar agora um processo que vai durar 6, 7 meses. E nós estamos em fases, né? Agora é a fase da pré-campanha, a população não está tão ainda atenta à eleição, mas é hora de começar a se aproximar, a criar relacionamento e aí construir uma candidatura para chegar lá em agosto, ela está forte, ela está competitiva. Vamos de informação. Vamos trazer informação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que realizou nesta segunda uma sessão solene em homenagem à campanha da fraternidade, que agora em 2024 está completando 60 anos desde a sua criação. A proposta, desta solenidade foi do deputado estadual Hermano Moraes, sendo subscrita pelos deputados Ubaldo Fernandes e Eudiane Macedo, ambos presentes na solenidade. Acompanhe. Participaram da sessão solene em homenagem aos 60 anos da campanha da fraternidade, deputados, padres, o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, leigos e agentes de pastorais, que vieram prestigiar o momento. Um dos homenageados na sessão, arcebispo emérito de Natal, Dom Heitor de Araújo Salles, participou da fundação da campanha em Natal e lembrou com alegria desse movimento que ele viu crescer e que contribui até hoje na evangelização. Éramos, no começo, somente uns 10 padres aqui, né, para movimentar como é que a gente ia fazer. É um dos pontos que, eu diria assim, que tem uma certa importância. Como é que a gente vai chamar esse movimento? Ganhou exatamente a campanha da fraternidade. Então, isso foi uma coisa bem simples e interessante, porque de lá, então, tantos anos atrás, vigora até hoje, né? E se espalhou pelo Brasil inteiro. A campanha da fraternidade iniciou em 1962 no município de Nísia Floresta, mas foi no ano de 1964 que o movimento se tornou uma campanha nacional. O tema escolhido esse ano, Fraternidade e Amizade Social, foi extraído de um documento do Papa Francisco. Dom João Santos Cardoso, à frente há 5 meses do governo da Arquidiocese de Natal, foi homenageado na sessão e destacou a relevância do tema deste ano, que desperta o valor e a beleza da fraternidade humana. O tema da amizade social tem uma importância do ponto de vista político e do ponto de vista social muito grande, porque os gregos compreendiam que era a amizade que fazia com que a sociedade funcionava, as instituições democráticas da sociedade grega. E assim também nós, hoje, a amizade social, a amizade aberta, que faz com que as nossas instituições tenham estabilidade e nos leva também a amizade social a ter um olhar para a inclusão também, de modo que essa fraternidade possa ser aberta e possa atingir a todos. Padre Robério Paulino é o coordenador da campanha da Fraternidade 2024 e agradeceu à Casa Legislativa por reconhecer a importância dessa ação evangelizadora para um mundo mais humano, solidário e fraterno. Eu já aproveito para agradecer a todos os deputados, aos da Casa, porque abrem as portas para este momento. Já tem, acho que uma tradição de uns 10 anos que a gente vem aqui para esse momento. Esse ano, então, especial pelos 60 anos da campanha da fraternidade. Imagine uma semente que brotou aqui há 60 anos atrás e hoje ela está presente em todas as dioceses e arquidioceses do Brasil. O deputado Hermano Moraes foi o propositor da sessão solene e destacou a importância da campanha da fraternidade ao longo desses 60 anos de história. A Assembleia Legislativa tem sempre esse cuidado de reconhecer e também disseminar essa grande campanha. Estamos aqui para somar com essa campanha e divulgá-la onde ela puder chegar, porque ela sempre traz algo de bom e sempre busca aquilo que é essencial para uma sociedade, que é viver com fraternidade.
Tá aí, mais uma atividade realizada na Assembleia Legislativa, 60 anos aí da campanha da Fraternidade. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Micael Charles, consultor e mentor político. Micael, no bloco passado se falava do relacionamento que o político precisa ter, firmar com o eleitor. A gente está vendo já desde janeiro uma mudança ali, principalmente nas redes sociais, destes pré-candidatos, né, a figura do pré-candidato. E o que é, na verdade, existe uma receita, é possível de se fazer uma receita para este momento atual? Aí você falou que falta aí um tempo, mas é justamente essa preparação. O que é agora possível ser feito junto ao eleitor? Olha, nos últimos anos, depois do acesso, o acesso que o eleitor, de forma geral, a população passou a ter nesses últimos 10 anos e chegando agora, em 2024, o acesso às tecnologias, às redes sociais, ao telefone celular, né, que tem lá o WhatsApp e as demais redes, né? O WhatsApp é um dispositivo de mensagem. Fez com que a sociedade ela tivesse cada vez mais próximo no contato, na comunicação. E aí o que é que acontece? Para o político, né, tem duas presenças que eu chamo. A presença digital, que é essa presença na rede social, que é importante, é necessária, sem dúvida, consegue formar opinião, ele consegue expressar justamente já as primeiras mensagens, já expressar o que ele pensa, o pensamento político dele. E eu diria que a presença que nas pequenas cidades, principalmente, e numa eleição municipal, a presença é muito mais importante nesse exato momento, ou tão importante quanto se pensar na presença digital. Há uma preocupação muito grande com estar na rede social, com ocupar a rede social, mas o que precisa numa eleição municipal, diferente de uma eleição estadual ou eleição nacional, é essa presença, essa aproximação. A eleição municipal é a aproximação. Então, o eleitor ele quer saber quem é o vereador, quer conhecer a candidata a vereadora, quer estar perto, conhecer o prefeito ou a prefeita. Então, essa aproximação que o município tem naturalmente, quem mora na cidade, ele quer conhecer quem vai trabalhar por ele na cidade. A construção de um relacionamento é algo que, vamos pensar, não existe uma fórmula, existe um tempo, né? Eu diria que, faltando esse período que nós temos ainda, mais de 6 meses para a eleição, um pré-candidato agora, nesse exato momento, ele tem que traçar uma agenda diária e todo dia está na rua, está construindo, conversando com as pessoas, reunindo com as pessoas, construindo relacionamento, abrindo as possibilidades de base de apoio. Ele tem que começar agora a construir uma base para quando chegar lá na eleição, 16 de agosto, se a gente for pensar 16 de agosto, ainda falta um certo tempo. Mas quando chegar 16 de agosto é quando ele vai poder pedir voto, é quando ele vai informar o número dele. Daqui até lá, ele tem que construir essa base. E essa base se constrói com aproximação, se constrói perto das pessoas. Então, eu diria que agora a agenda é muito importante, ocupar todos os dias daqui para lá, né? Daqui a pouco, julho para agosto são as convenções. Na verdade, daqui a um mês já tem que definir partido, né? Daqui a um mês definir partido, vai entrar em todo um processo do calendário eleitoral. Então, esse processo é um processo que começa, mas não termina. E a gente tem visto nessas pesquisas da TCM, com o TS2 Pesquisas, que ali, tanto o eleitor não definiu ainda o seu candidato a vereador, não sabe, não respondeu, chega a bater mais de 60%, quanto para prefeito também. Então, tem as cidades que a gente viu aí que está com mais de 50%, 60% ainda do eleitor que não disse em quem vota. Porém, aí essa é a minha questão. Ele já definiu o voto e não quis dizer, está segurando essa informação, está avaliando ainda. O eleitor, ele pode neste momento, ou na verdade o pré-candidato político, ele pode neste momento achar que o voto já está definido, porque o que é hoje na frente, fica na frente até o final, ou pode inverter, quem está atrás pode virar nas próximas pesquisas. O momento atual do eleitor, ele já está com o voto definido ou não? Não, eu creio, e assim, baseado nas eleições anteriores, por exemplo, para deputado estadual, deputado federal, nós estávamos em março para abril, ainda tinha 70%, 80% do eleitor que ele não tinha uma noção de quem ele votaria para deputado estadual ou federal. Eleição municipal, como é mais próxima, né? Você falou aí na casa de 60%, para vereador, por exemplo, né? Eu acompanhei a divulgação das pesquisas aqui
em um dos dados. Vou pegar, por exemplo, a pesquisa de Apodi. Né? Na pergunta espontânea, 53%, se não me engano, falaram que não iam responder, não tinham candidato. Não dá para saber o que é que aquelas pessoas estão pensando. Aí sim, teria que ser uma aplicação de uma pesquisa qualitativa naqueles 53% para entender o pensamento deles. Eu penso que hoje o momento é indefinição de candidatura. Né? Mais de metade da população, na pesquisa lá que vocês apresentaram da cidade do Apodi, tem uma indefinição. Não dá para afirmar, não é indefinido porque não quis falar, ou não é... Eu acredito que é uma indefinição de candidatura, mas eu acredito. Para se ter realmente, para se examinar o que é isso, há necessidade, por isso que as pesquisas qualitativas, que são pesquisas para identificar sentimentos, comportamentos, o que pensa determinada faixa da população, é importante. Então, as pesquisas quant, elas revelam os números, quem está na frente, quem pensa assim, quem pensa... Mas, na verdade, precisa desse mergulho e nas profundezas para identificar o que é que essa população pensa. Eu imagino que, pelo comportamento do eleitor brasileiro, ainda é o distanciamento da eleição. Quem está hoje pensando em campanha, pensando em pré-campanha, é quem está trabalhando para pré-candidato, para quem está envolvido politicamente nos municípios. Quem não está, grande parte da população, por enquanto, está ainda desinteressada, eu diria. Qual é a ferramenta hoje indispensável no atual momento para um pré-candidato? Seria a pesquisa, seria um social media, seria já a organização da lei da equipe, do jurídico, de contabilidade? Quais são as ferramentas de agora? Cara, Vonúvio, eu posso dizer o seguinte, o primeiro profissional que um pré-candidato deveria ter ao lado dele, já amanhã, é um atendente de WhatsApp. Atendente do WhatsApp, porque pré-candidato hoje não tem sossego e não vai ter sossego com o WhatsApp. Né? Então, é interessante que semana passada eu estava falando com um pré-candidato aqui da região, a gente estava numa reunião e ele me falou algo sobre esse tipo, se você contrate um atendente por WhatsApp, porque ele disse que não tem vida mais. O cara colocou que é pré-candidato na cidade dele e ele não tem vida porque simplesmente é aquela busca, aquela demanda. E aí o que acontece? O WhatsApp vai prejudicar a produtividade dele, ele vai deixar de estar se concentrando no que é a realidade, a agenda, vai interferir no lado emocional dele. O cara está numa agenda, recebe uma notícia, ele cancela a agenda, entendeu? Então, assim, esse atendente do WhatsApp, eu diria que faz parte de um escopo, né, de uma equipe, de um staff que é importante, claro. Depende do tamanho da cidade, depende se é uma candidatura a vereador, um candidato a prefeito, depende muito disso. Agora, o que é importante hoje é a informação. Né? Então, se o candidato, a candidata, o pré-candidato, ele define, né, o desejo de ser candidato, ele tem que buscar informação. Serei um pré-candidato a vereador. Amigo, busque lá as informações, como é que está a Câmara do seu município, a atuação dos vereadores, esses últimos 4 anos, a produção legislativa, quem produziu o quê, quem não produziu, quem faltou às sessões, quem estava mais presente, a última votação, quem foi o mais votado, quem foi o menos votado, entendeu? E aí ele começar a comparar, bom, se esse ano eu for para a eleição, eu vou precisar de quantos votos? Né? Eu vou defender o quê? O que é que eu vou falar? Né? Qual é a minha bandeira? Né? Eu sou um vereador... serei um pré-candidato ou uma pré-candidata de um bairro, de uma localidade ou de determinada classe profissional. Né? Então, assim, é preciso fazer um mapeamento de informações, mas eu diria que começa nesse sentido. Para um pré-candidato a vereador, identificar, eu vou logo saber o que é que está acontecendo na Câmara Municipal do meu município. Se até agora, 3 anos se passaram, se o cara ainda não esteve por dentro das sessões, esteve por dentro da produção legislativa, amanhã já deve ir na Câmara Municipal saber como é que está o andamento dos trabalhos, o que aprovou o quê. É preciso informação nesse sentido, porque o eleitor ele quer votar ou ele vai votar em quem ele gosta, em quem ele confia, na eleição municipal. Bem, quarta-feira agora, dia 13, o prefeito Alisson Bezerra vai ser entrevistado no programa Meio-Dia TCM e vai ser a primeira vez que dará detalhes referentes às eleições 2024. Eu perguntei, inclusive, hoje de manhã, se ele vai dizer quem vai ser o seu vice na chapa, que deve buscar a reeleição. O prefeito informou que vai chegar outro partido para essa composição político-partidária aí da reeleição, mas que a definição do vice está mantida para depois do Mossoró Cidade Junina.
Ninguém sabe se isso vai mudar, mas que o prefeito vai falar pela primeira vez. Então, quarta-feira, a partir de meio-dia, a gente vai entrevistar o prefeito Alisson Bezerra e ele antecipou que a gente vai falar sobre eleições. Tem muita gente perguntando como é que vai ser a nominata do União Brasil, como é que vai ser a nominata de um partido ou outro aliado. Então, a gente vai compreender melhor na quarta-feira. Então, é uma entrevista que promete estremecer aí os bastidores da política em Mossoró. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Micael Charles, consultor e mentor político. Micael, eu tive de entrevistar aqui um político com mandato, um vereador, que concorreu para a Assembleia Legislativa em 2022. Ele me disse o seguinte, depois que participou das eleições, não conseguiu vencer, mas ele disse assim, eu aprendi bastante, mas eu aprendi na prática. Eu aprendi como é que se faz uma campanha estadual com sol, suor e sola de sapato gasto. Então, aprendeu na prática. E aí vem essa figura do consultor e mentor político. O que é que essa figura faz nessas campanhas eleitorais? Onúvio, o que acontece? Você falou aí de aprender na prática, né? Eu estou completando agora, 2024, 20 anos da minha primeira campanha eleitoral municipal, né? Eu era garoto na época. E aí o que acontece? 20 anos eu já vi as mais diversas situações acontecendo em termos de indefinição, né? Eu já vi acertos que realmente levaram a grandes projetos, a grandes vitórias. Eu também vi pequenos erros que destruíram candidaturas ou pré-candidaturas que teriam sucesso, teriam um êxito eleitoral, nomes, pessoas com uma excelente capacidade política, de articulação política, por conta de um pequeno erro, por conta do time. Errou o time naquela hora, ou às vezes queimou a corrida e, de certa forma, comprometeu ali. Então, política é um jogo que é preciso, acima de tudo, saber a hora de agir. Tem o tempo de esperar, tem o tempo de agir, tem o tempo de acelerar, tem o tempo de voltar, tem o tempo de não se mexer, né? Então, é um jogo muito estratégico. Do ponto de vista de um serviço de mentoria, é uma orientação de fora, né? É uma orientação, a concepção de fora, que vem a oferecer para o candidato e para a equipe do candidato, eu diria, o staff de coordenação do candidato, uma concepção de fora, uma orientação para que o trabalho da execução do projeto ele possa fluir com mais eficiência, né? Porque quando o período que agora já está de pré-campanha e que vai cada vez mais ficar ainda mais intenso, quando tiver todo mundo na rua, todo mundo na intensidade, parar para pensar é algo quase que é impossível de acontecer. Então, o trabalho, justamente, essa ação da mentoria, essa percepção de fora, que está além do projeto, e chega lá e fala, ó, pessoal, vamos sentar, vamos parar aqui, porque isso aqui está dando errado, né? Então, uma campanha eleitoral, hoje, um projeto que vai durar 7, 8 meses, no mínimo, porque a eleição termina dia 6 de outubro, mas o candidato ganha, ele vai para a diplomação lá para novembro, para dezembro. Até novembro, dezembro, ele pode ter um problema e dar errado, e não sequer ser diplomado. Às vezes o candidato ganha, mas sequer toma posse, mas tem problema. Então, uma campanha eleitoral é uma pequena empresa que precisa funcionar num curto espaço de tempo e precisa dar resultado. É uma pequena empresa que precisa de gestão, precisa de toda essa observação, que precisa contratar pessoas, recrutar pessoas, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Tem posições em termos de trabalho que não permite testes, não dá para testar em algumas posições, em determinadas situações da campanha, coordenações e espaços, que não dá para você testar. Ah, mas eu vou testar porque o meu sobrinho pode ser que dê certo. Esse pode ser que dê certo, você perde a campanha por conta de um erro bobo. Então tem muita gente, hoje no Brasil, se não me engano, já tem quase 100 prefeitos que foram cassados de 2020 para cá. Imagine, são erros bobos que acontecem nesse período agora. Então, assim, profissionalizar a campanha, trazer a campanha para realmente uma gestão eficiente e o trabalho da mentoria é justamente ter esse olhar para que possa chegar e, de vez em quando, parar, pessoal, vamos agir,
o caminho é esse. Claro que estudando, analisando pesquisa, analisando cenários e podendo aplicar realmente um trabalho eficiente, porque o tempo é muito curto e não dá para pensar. É um ambiente caótico que só sabe quem já viveu e quem vive. Então, assim, é preciso frieza, preciso inteligência emocional para tomar decisões corretas, e isso precisa de muito profissionalismo e experiência. Já foi o tempo que campanha eleitoral se ganhava com jingle e bordões, né? Já foi o tempo. Ah, sim. Eu tenho aqui uma mensagem do Rocha Neto. Ele diz aqui: parabéns pelo programa, realmente, Micael, profundo conhecedor da engrenagem política, onde me incluo há mais de 20 anos como coordenador de projetos e campanhas no Celeiro Municipal e Estadual. Ratifico todas as colocações do entrevistado. Obrigado aí, Rocha Neto, pela participação aqui no nosso cenário político. O José Santos também está acompanhando aqui a gente. O José Santos está perguntando sobre o uso da inteligência artificial. O que muda para este ano? Vamos imaginar, meu amigo José, telespectador, você que está em casa, Vonúvio. A eleição será 6 de outubro. Dia 4, sexta-feira, aquela campanha acirrada, disputa do prefeito. De manhã, no grupo de WhatsApp, roda uma mensagem. A voz de um pré-candidato admitindo a derrota, dizendo para a galera: a campanha está perdida, mas vamos para a luta, vamos com fé, mas perdemos a campanha. Vocês imaginem o que é isso numa cidade, numa sexta-feira, faltando 2 dias para a eleição. Devastador. Devastador. Isso pode acontecer com a inteligência artificial? Pode. A inteligência artificial hoje pega a voz de qualquer pessoa, qualquer um de nós, e pode pegar a voz de um candidato a prefeito, criar um texto e esse áudio ir para um WhatsApp e fazer um estrago na campanha. É isso que faz a inteligência artificial. A inteligência artificial é um mecanismo que auxilia, que agiliza o trabalho, não tenha dúvida, mas ela tem um lado devastador hoje, nesse sentido, de falsificação, de fake news, de desinformação e de mentira, que precisa sim ser combatido. Eu defendo todo o que o TSE, as deliberações que o TSE agora baixou. Amanhã em Brasília, o TSE vai inaugurar um espaço destinado para o combate à desinformação e justamente para o combate, vai chamar as empresas das redes e toda uma estrutura para tentar ver se a gente tem um ambiente democrático nessa eleição, de certa forma, mais tranquilo, né? Isso que a inteligência artificial produz um lado, de certa forma, extremamente perigoso, danoso à eleição e, assim, em um outro programa, outra oportunidade, dá para a gente abordar muito do que isso pode virar. A gente está num ambiente político brasileiro muito complicado e eu acredito que cada vez mais, se deixar que a coisa aconteça de qualquer jeito, vai acontecer isso. Sexta-feira, faltando 2 dias para a eleição, a voz de um candidato a prefeito admitindo a derrota nos grupos de WhatsApp de uma cidade. E aí? E aí o TCE está de olho nisso aí, inclusive para punir, até caçar caso de eleito, né? Um abraço aqui para o João, diretor da UPA, aqui conosco. Quem tira foto aqui da televisão, dizendo que está acompanhando aqui o nosso programa, é o meu amigo Janilson. Valeu, Janilson, obrigado pela participação. Sempre aqui atento. Eu fiquei um pouco sério nessa foto aqui. Fiquei assim mais ou menos, viu, Janilson? Gostei mais ou menos dessa foto aqui. Vamos aqui agradecendo a audiência de quem acompanha. O Carlos Alberto, obrigado, Carlos Alberto, interagindo conosco aqui. Está dizendo que está nos acompanhando. O Preto, né? Lúcia acompanhando lá do Santa Delmira. Obrigado pela participação neste nosso programa. Bem, tem hoje, o Micael, tem uma trend, né, das redes sociais, aquilo que viraliza, que é o eleitor, aquele que chega aí para o prefeito e diz: já almoçou hoje, já tomou café, não sei o que lá. Tem político que pega isso e utiliza para o seu dia a dia, para abastecer suas redes sociais. E aí, a minha pergunta não é sobre isso, mas sobre essas tendências, né, que são geradas nas redes sociais. Toda trend é para o político estar fazendo, é para o político estar reproduzindo nas suas redes sociais. Isso eu digo para agora, né, antes das eleições e até mesmo naqueles 45 dias de intensa campanha eleitoral. Eu acredito que depende muito do perfil do político, né? Não quer dizer que todas precisem ser executadas. Depende do perfil do político, se ele entra
no jogo, se ele entra no clima, né? Então, depende de quem é o político, da maneira como ele age, para que não saia também de modo artificial. Às vezes, essas trends, elas podem sair de maneira artificial, pode acontecer coisas... Eu vi na campanha passada, 2020, coisas absurdas. Você querer colocar determinados candidatos para fazer dancinha e vira ridículo, né? Então, acho que tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem analisado, até porque as redes, de maneira geral, elas não estão preocupadas com o resultado do que vai sair politicamente. Elas estão preocupadas em faturar, elas estão preocupadas em promover. Então, assim, eu acredito que é importante, é necessário, assim, sem dúvida, é legal. Um dos objetivos, na verdade, o principal objetivo das redes hoje é entreter, né, fazer as pessoas riem ou, de certa forma, tirar onda. Mas eu acredito que tem que ter muito cuidado, tem que ser pensado para que também não caia no ridículo. E aquela máxima do já ganhou, como é que você, como especialista no assunto, neste momento o político dizia assim, não, eu já comprei o paletó da posse, já estou pronto ali porque vai dar tudo certo, já está tudo certo. O que é possível neste momento de dizer sobre esse lado super positivo, digamos assim, né, do político bem avaliado? Olha, o que eu tenho observado nas pesquisas, nas últimas pesquisas e nas tendências das últimas eleições é que o seguinte, já ganhou, de certa forma, eu acredito que deve ser eliminado do vocabulário, é uma expressão que deve ser eliminado do vocabulário de qualquer político, por melhor avaliação que tenha, porque, na verdade, o jogo só termina 5 horas da tarde do dia 6 de outubro. Até lá, eu acredito que tem que correr atrás de todo voto. Nós estamos falando de números, não são sentimentos, não é emoção. O já ganhou é emoção. Mas o que faz ganhar são os números que estão lá, nas urnas, né? E acontece, de vez em quando, uma queda na abstenção, né? Tem uma abstenção muito alta. E às vezes o pessoal, mas a pesquisa apontou isso, mas deu aquilo. Mas você avaliou a abstenção? Houve uma abstenção de 20% dos eleitores que deixaram de votar. Esses votos não foram computados na pesquisa. Esses votos foram perdidos, né? Então, assim, já ganhou... Eu acredito que é uma expressão para ser eliminada, precisa correr para ganhar até as 5 da tarde. Agora, claro, nesse momento que a gente está falando de reeleição, um prefeito bem avaliado, um prefeito que tem hoje, faltando 7 meses, 8 meses, uma prefeita que tem hoje na faixa de 65%, 70% de aprovação, ele tem uma tendência muito forte a caminhar para uma vitória. É confortável? Não. O conforto acho que só vem com o resultado da vitória. Mas é uma tendência hoje, baseado no que eu tenho observado nas pesquisas, nas principais capitais do país, nos candidatos que estão nas metrópoles, no que está acontecendo hoje nessas variações. Tá? Então, assim, eu diria que é nessa faixa aí de... Quem tem hoje 70% de aprovação, tem já um caminho, assim, de uma tendência de vitória muito grande. Para a gente encerrar, 30 segundos para um último questionamento. Qual é a sua avaliação hoje sobre essa profissionalização das campanhas eleitorais? Como é que está hoje o patamar, observando, né, candidaturas em prefeituras, de quem pretende uma vaga numa Câmara Municipal? Você acha que ainda precisa avançar muito neste quesito ou não? Eu acredito que precisa, primeiro, da percepção de quem vai encarar a candidatura do político em relação a isso, né? Deixar com que realmente confiar no profissional, de certa forma trazer para perto uma equipe que tenha um conhecimento mínimo de campanha eleitoral, né? Mas eu realmente, claro, a equipe você demanda que vai ter contratação, vai ter alguma coisa ou outra, mas é necessário que tenha, né, no mínimo alguém que tenha ali uma experiência mínima do que viveu numa campanha para que se possa seguir em frente. Mas eu vejo que o mercado está avançando em termos de profissionais, em termos de estudo, cursos e aprendizado. Micael Charles, consultor e mentor político, muito obrigado por ter vindo conversar aqui conosco no cenário político. Até a próxima aí. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube aqui a nossa entrevista. Ótima noite a todos. Até amanhã. Um abraço.